Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Começaremos agora sobre arte em versos. Você sabe o que é um verso? Você já escreveu? Já leu algum verso? Algum poema? Sabe que trabalhar com rimas? Com que rima o seu nome, por exemplo? Se você já leu algum poema, qual foi o poema que você leu? Ou se você já leu vários poemas, qual foi o seu preferido? Sabe que todos os gêneros textuais que nós já vimos, como histórias de narração, nas narrativas, poemas, contos, fábulas, todos esses tipos, esses gêneros exigem muito estudo das pessoas, aquelas que vão escrever, que querem passar alguma mensagem, contar uma história, seja de qual forma for. Você sabe então algum poema de memória, de cor? Se você souber, fale em voz alta aí para quem está próximo a você. Um momento legal para você compartilhar um conhecimento que você tenha. Então, de acordo com isso, aqui no nosso livro, Arte em Versos. A arte, quando nós pensamos em arte, nós imaginamos logo o quê? Trabalhar com pintura, desenhos, imagens, algo relacionado a esculturas, não é? Mas o verso também é um tipo de arte, não é? Um poema, se escrever um poema é um tipo de arte também. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Neste capítulo, você vai conhecer textos que envolvem diretamente nossos sentimentos e nossas emoções. Os poemas. Os poemas normalmente mexem bastante com as nossas emoções, falam de sentimentos e muitas vezes podemos nos identificar com aquelas emoções ou sentimentos o qual o poema está falando. Você vai estudar ainda a acentuação e o conceito de sílaba tônica. Então veja aqui essa imagem dessas crianças. Eu vou diminuir aqui para poder nós deixarmos todos juntos. Olha lá, essas crianças estão fazendo a leitura. Será que elas estão lendo um poema? Versos? Será que todos esses versos sempre, obrigatoriamente, têm que rimar? Ou será que eles não estão rimando? Ou nem sempre rimam? Nós vamos descobrir tudo isso no decorrer dos nossos estudos. Continuando aqui, olha lá, crianças num espaço confortável, lendo um livro. Qual que é o seu tipo de leitura preferida? Qual que é o seu gênero? Se você não se identifica muito com os poemas, não tem problema. Mas nós estamos na fase de aprendizagem, então nós vamos aprendendo sobre todos os gêneros. Mas qual que é o seu preferido? Diários? Uma história em quadrinhos? Histórias de super-heróis? Na seção Conversa Vai. No dia a dia, é muito comum termos contato com poemas, poesias e outros textos poéticos. Você costuma ter contato com esse tipo de texto? No seu dia a dia, na sua escola, você já viu poemas, já teve a oportunidade de interpretar um poema, já viu em alguma revista ou algum jornal, alguém leu para você um poema? Você gosta de poesia? Será que qualquer pessoa pode escrever poesia? Por quê? As pessoas, como eu já falei anteriormente, se ela vai escrever um poema, uma poesia, um conto, uma fábula, seja qual gênero for, ela tem que estudar sobre aquele gênero. Eu não escrevo uma narrativa da mesma forma que eu escrevo uma fábula, por exemplo. Eu não escrevo uma poesia da mesma forma que eu escrevo uma narrativa ou uma reportagem. Eu tenho formas de escritas diferentes. Aquele formato de escrita é adequado para cada gênero textual. Sabiam disso? Eu tenho certeza que vocês sabiam. Olha aqui na seção Conversa Vem. Os poemas são textos geralmente
Deixa eu só aumentar aqui para vocês visualizarem comigo. Desculpe. Os poemas são textos geralmente associados aos nossos sentimentos. Por isso, muitas pessoas tentam escrever esse tipo de texto para expressar suas emoções. Você acha que qualquer pessoa pode ser poeta? Por quê? Então, como eu falei anteriormente, os poemas normalmente estão associados a emoções, sentimentos. Fala-se muito de amizade, de amor, de relações familiares, não é? Às vezes tem poemas que falam de sentimentos de raiva, de tristeza, tem tudo isso. Olha aqui, nós vamos ver agora um texto de um poema, certo? O texto em versos. Conheça um poema sobre o dom de voar, escrito por Lalau e Laura Beatriz. Então, olha lá, quando a gente pensa ali, a professora leu, poema sobre o dom de voar. Será que tá? Eu sei que já você fez a cola aqui e viu o beija-flor. Tá falando sobre um beija-flor, será? Será que às vezes eu posso falar o dom de voar, de viajar com a minha imaginação? Pode ser. Lembra que a gente está falando que os poemas falam sobre sentimentos e emoções? Pois então, vamos fazer a leitura então. O beija-flor e os jardins. E se o ano inteiro fosse só uma primavera? Quem me dera! Brincos de princesa, bromélias, glicínias, sibipirunas, afelandras, ingás, jacarandás, suinãs, flamboyãs, flores de São Miguel, lágrimas de Cristo. Para namorar todas elas é que eu existo. O voo rasante, fico parado no espaço, subo, desço, vou, volto, sem cansaço. Faço tudo rápido, muito ligeiro, neste meu ofício de beijoqueiro. Vocês repararam ali, neste poema, que existem muitas palavras que estão rimando, não é? Vamos reconhecer aqui quais são essas palavras? Então veja aqui, ó. Primavera está rimando com quem me dera, olha aqui o dera, certo? Ó, princesa, tá aqui com a afelandras não, desculpa. Jacarandás, nós temos aqui, ó, Cristo, lágrima de Cristo com existo, olha lá. Espaço, cansaço. Rápido, estão vendo a mãozinha do mouse, pessoal? Rápido, com ofício, ligeiro, beijoqueiro. Repara que as palavras para rimar, elas têm que ter a mesma terminação, ó. Primavera, olha lá o era. Quem me dera, ó, era, certo? Olha aqui, ó. Ligeiro, beijoqueiro, elas têm o eiro, viram? Onde mais que eu vi aqui para vocês, ó, espaço, olha lá, aço, cansaço, aço, elas têm a mesma, terminação, certo, pessoal? Então agora, sobre este poema, nós vamos aqui entender o texto, fazer a interpretação deste texto. Então, vamos lá. Número 1. O texto lido é um poema. Marque com um X as principais características que você percebeu nele. É formado por um conjunto de linhas? Sim, ele é formado por um conjunto de linhas. Então, nós vamos fazer o X no primeiro. Segundo, algumas palavras rimam entre si. Nós percebemos isso também. Nós vamos fazer um X. Deixa eu fazer os outros aqui. Conta uma história. Não. Tem começo, meio e fim. Também não. Número 2.
qual é o objetivo do texto? Qual é o objetivo do texto deste poema? Vamos marcar um X na resposta correta. Informar o leitor sobre um assunto interessante? Não. Entreter, divertir e emocionar o leitor? Sim. E convencer o leitor? Não, não é o objetivo deste texto. Então, número 2 eu vou pôr aqui ao lado. Nós vamos marcar no segundo, que é entretenimento. Entreter, divertir e emocionar o leitor. Número 3. Sem contar o título, quantas linhas o texto tem? Sem contar o título. Então, você vai dar uma pausa, vai voltar lá no texto e vai contar quantas linhas tem o poema. Isso, quem contou 20 linhas está correto. 20 linhas. Em quantos conjuntos ou blocos de linhas o texto se divide? Então, vou voltar aqui no texto para mostrar para vocês, certo? Então, aqui, ó, nós temos o primeiro bloco aqui, não é? Ó, você viu que tem um espaço maior entre um e outro. Tá vendo aqui eu mostrando com a mão? Então, aqui eu tenho 2, aí eu passo aqui pro lado, ó. 3, 4 e 5, certo? Nós já vamos aprender o nome de cada um destes espaços, desses blocos ou conjunto de linhas. Então, são 5 blocos. Olha lá o que está explicando o que é um verso. O que o nosso livro explica o que é um verso? Verso é um nome que recebe cada linha de um poema, ou seja, cada linha daquelas do poema do Beija-Flor se chama verso. Então, se tem 20 linhas, ele tem 20 versos, ok? Cada conjunto de versos, ou seja, cada bloco daquele, chama-se estrofe. Então, se ele tem 5 blocos, ele tem 5 estrofes, certo? Entenderam? Então, vamos lá. Releia o poema e encontre nele o que se pede. Então, letra A. 5 ações praticadas pelo beija-flor, ou seja, 5 ações, 5 coisas que o beija-flor faz. Então, você vai voltar lá no poema, vai encontrar essas 5 ações e vai fazer a correção junto comigo agora, certo? Quais são essas 5 ações que identificamos? Namorar, subir, descer, ir e vir sem cansaço, não é isso que ele diz? Sem cansaço. Ok? Meu N ficou feioso, né? Vamos ele aqui. Isso. Então, vamos continuar aqui. Letra B. O nome de 5 flores. Nossa, fala bastante flor aqui, ó. Ó. Tem nomes que são difíceis aqui, ó. Brinco de princesa, bromélias, glicínias, esbipirunas, afelandras, ingás, jacarandás, suinãs, flamboyãs, flores de São Miguel, lágrimas de Cristo. Vai escolher 5 dessas aqui para escrever na letra B, combinado? Eu não vou escrever, você vai escolher e vai copiar lá do texto, certo? Letra C. A palavra que rima com primavera. Qual é a palavra que, inclusive, eu marquei com vocês que rima com primavera?
dera, de quem me dera. Eu vou apagar aqui para escrever a letra C, tá bom? A letra B vocês só vão copiar lá do texto o nome de 5 flores. Letra C, primavera rima com dera. Quando ele fala quem me dera. Letra D, a palavra que rima com espaço. Cansaço. Muito bem. Cansaço. E letra E, a palavra que rima com ligeiro, que ele é beijoqueiro. Muito bem. Beijoqueiro. Beijoqueiro. Número 6. A pessoa que escreveu o poema é o autor, também chamado de poeta. Porém, de quem é a voz que se manifesta no texto? É o quem que tá falando? Sobe, desce, namora, é o beija-flor. Isso mesmo. Então, do beija-flor. Tá contando? Ele está contando, certo? O beija-flor realmente beija as flores? Não, ele usa o bico comprido para sugar o néctar e assim ele pode se alimentar. Ele usa sua longa língua para extrair o néctar das flores. Ele usa seu bico e sua longa língua vou apagar o de baixo aqui para não fazer confusão. E usa sua longa língua para extrair néctar das flores. Então, o beija-flor, ele não beija a flor, certo? Mas é como se fosse, simbolicamente falando, um poeta representando ali, ele diz que está beijando. Número 8. Para namorar todas elas é que eu existo. O beija-flor realmente namora as flores ou a palavra namorar está sendo usado no sentido figurado, ou seja, diferente daquele que normalmente damos a ela? Comente. Então agora, o que você acha? O beija-flor, ele realmente está namorando? Não, né? Ele beija a flor? Não, está usando no sentido figurado, ele vai até a flor, se aproxima dela para extrair o néctar. Então agora é o momento que você vai falar em voz alta sobre isso com quem estiver próximo a você. Certo, pessoal? Então nós vimos agora um pouquinho sobre os poemas, sobre a questão das rimas, que eles podem ter algumas rimas, não necessariamente em todas as linhas. Nós vimos que cada linha de um poema se chama verso. E aqueles blocos de versos, aqueles blocos de linhas são as estrofes. Continuaremos em breve sobre este assunto. Cuidem-se, turma. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!